Vamos a Bragança Paulista. São Paulo perdeu a invencibilidade com o Rogério Ceni. Boa noite, Alexandre Silvestre. Boa noite, Flávio. Estamos aqui em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, no apagar das luzes do estádio do Bragantino. Boa noite, time Mesa Redonda. O São Paulo perdeu, primeira derrota do Rogério Ceni desde que voltou ao tricolor, perdeu por 1-0. O Bragantino que investiu pesado para conquistar os 3 pontos aqui do São Paulo, tanto que escalou o Elinho, que é jogador do São Paulo, emprestado ao Bragantino. O São Paulo vai ter que receber cerca de R$400 mil do Red Bull Bragantino, já que o jogador atuou, então os caras pagaram a multa para o garoto entrar em campo, e ele incomodou bastante o Orejuela na lateral direita, incomodou também o Thiago Volpi, mas o primeiro tempo, digamos assim, foi equilibrado. O Volpi teve trabalho, mas o São Paulo teve as chances mais claras de gol. Teve um lance por volta dos 20 minutos, inacreditável, quando o Luciano, praticamente sem goleiro, finta o goleiro, o Pablo chega junto e os dois tentam chutar a mesma bola, e o São Paulo sem goleiro, quase que debaixo da trave, perde um gol, poderia ter aberto o placar. E aí no segundo tempo o Red Bull Bragantino veio muito mais firme, com muito mais força, atacando o São Paulo. Já fez um gol no comecinho do segundo tempo, o gol foi anulado, impedimento. Aos 10 de escanteio, o Luan Cândido subiu mais alto do que o Miranda, dividiu, rachou a testa do Miranda e se rachou também, e a bola foi parar no cantinho direito do Thiago Volpi. O São Paulo, com o Rogério Ceni, tentou ir para cima, o Rogério sacou os volantes, colocou um monte de atacante, meias, mas o tricolor não teve força. Aliás, o São Paulo tá virando freguesaço do Bragantino, hein? No ano, foram 4 duelos com o Red Bull Bragantino, apenas uma vitória com o Crespo. Nos outros 3 momentos o São Paulo perdeu, como hoje aqui, o São Paulo que segue naquele miolo de tabela lá que nem fede nem cheira. Sabe aquela história, Flávio? Ainda tem risco de rebaixamento, tem que tomar cuidado, mas ainda, mesmo assim, sonha com vaga na pré-Libertadores, enquanto o Red Bull Bragantino está em 5º e brigando para entrar no G4, para garantir vaga na Libertadores de maneira direta no próximo ano. Tem ainda a final da Sul-Americana, pode ser campeão e garantir a vaga também através da Sul-Americana. São Paulo, que tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, passou em branco mais uma vez, e desse jeito vai precisar contar logo, logo com o retorno de jogadores que estão machucados e que não participaram de hoje, como, por exemplo, o Rigoni, jogador importantíssimo, assim como o Caleri. Os dois estão tentando sair do departamento médico para reforçar o tricolor, que tem ainda Campeonato Brasileiro pela frente. Flávio, quero dar um beijo aí pro Reinaldo Gotino. O Gotino foi peça-chave, foi muito importante para mim a chegada à TV Gazeta lá em 2004. Um beijo para você, Gotino, e bom Mesa Redonda. Tô na escuta, acompanhando vocês na volta para casa. Obrigado, meu caro Alexandre Silvestre. Nesse momento, o São Paulo é 13º. Ele não está nem na Sul-Americana com esse resultado. Claro, tem muita coisa pela frente. Estou dando a posição atual. E o Red Bull Bragantino está em 5º lugar, com 46 pontos, também é uma pontuação do Palmeiras, mas com o jogo a menos, o Palmeiras joga amanhã. Então o São Paulo fica com 34, o Santos nesse momento está na zona de rebaixamento, Bahia está ganhando 2-0 da Chapecoense. Meu caro Paulo Sérgio, e esse São Paulo, não pode jogar mais do que está jogando? É começo de trabalho, como é que você vê isso? Boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite a todos da mesa, você que está em casa também. Lógico que nós vimos um São Paulo completamente diferente contra o Corinthians. É aquilo que nós sempre falamos, clássico, é um outro jogo, é uma outra motivação. Nós vimos o São Paulo contra o Corinthians atacando desde o início, fazendo pressão. Lógico que o jogo de hoje é um outro jogo, a motivação totalmente diferente, mas mesmo assim o São Paulo não merecia perder. Um bom primeiro tempo sim. No segundo tempo, a equipe do Red Bull começou a ter mais oportunidades. Um golaço, hein, que rachou a cabeça do Miranda, mas o zagueirão cabeceou muito bem. Mas eu creio que São Paulo ainda tem chance, sim, já mudou. O esquema tático do Rogério já é outro. Nós temos um 4-3-3, um 4-4-2, tem várias formas dele jogar. Legal. Para você, Gotino, São Paulo pode dar mais que está dando? Eu penso que é o começo do trabalho do Rogério Ceni, a torcida tem que ter um pouquinho de paciência, mas o São Paulo já apresenta um repertório melhor. Me parece que os jogadores estão mais empenhados agora do que quando era o Crespo, o técnico.
Perder para o Bragantino hoje é absolutamente normal. A gente fala Bragantino, acho que é um time do interior. Não, o Bragantino é uma máquina hoje, uma potência hoje, que faz frente para Flamengo, para Atlético, para Palmeiras. Então perder para o Bragantino é um resultado absolutamente normal. São Paulo jogou bem, teve chance, penso igualzinho o Paulo Sérgio, teve chance de matar o jogo no primeiro tempo, perdeu o gol feito e no segundo tempo veio o castigo. Chico? Bom, eu avisei na quarta-feira que o São Paulo ia perder do Bragantino. Eu avisei que estava comigo na mesa, era o meu querido Celso Cardoso. Lembro disso. E vocês vão lembrar disso aí. Eu falei que a vitória contra o Corinthians foi ilusória. Porque o São Paulo, contra o Corinthians, chutou 3 bolas no gol. Uma foi gol, foi invalidado o gol do Luciano e outro o Luciano acertou a trave. Mais nada, não foi mais nada do São Paulo. O Corinthians é que Mas o jogo foi contra o Bragantino, o senhor está querendo voltar no clássico contra o Corinthians, só para eu poder entender. Eu estou dizendo Boa o seguinte, noite. se você não atrapalhar meu raciocínio, mas o senhor está voltando, né? Nós estamos com o jogo, acabou o jogo, você vai falar do Corinthians. Acabou o jogo contra o Corinthians, e o que aconteceu? Todo mundo colocou o seu Rogério Ceni lá em cima, dizendo, não, ele chegou, agora vai resolver o problema. Eu falei, não vou enganar o torcedor do Corinthians, não vou enganar o torcedor do São Paulo. Não vai resolver o problema coisíssima nenhuma. O time do São Paulo continua ruim. Qual foi a jogada hoje que saiu do meio-campo de São Paulo? Nenhuma. Não saiu nenhuma do meio-campo contra o Corinthians. Nenhuma! Opa, não foi o mesmo São Paulo que enfrentou o seu Corinthians. O Caleri, por exemplo, não jogou hoje, Chico. Luan não jogou, o Rigoni não jogou, o Benítez não jogou. E se não é o Reinaldo... O senhor ainda está muito machucado pela derrota, essa é a verdade, e está querendo modificar a situação. Esse time de São Paulo é fake. Esse time é fake. Ele ainda é fake, é falso. É falso. Esse time ainda não é um time. O Rogério Ceni vai ter um trabalho monstruoso pela frente. Não foi porque ganhou do Corinthians que estava tudo certo. Não está tudo certo. Onde o Corinthians entrou nessa? Foi essa a minha dúvida. Não, o Corinthians entrou porque todo São Paulo foi entusiasmadíssimo, inclusive o senhor. Nem dormiu direito, e tão feliz que ficou porque o São Paulo ganhou o Corinthians. O Corinthians foi humilhado, o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo. E lá no Bragantino, como é que foi o negócio? E o Bragantino não ganhou demais, porque o Volpi, de novo, todo mundo metendo o pau no Volpi, e o Volpi hoje salvou de novo o São Paulo. O Volpi é o goleiro com o maior número de defesas difíceis por uma estatística. São 17 com a atuação de hoje. Defesas de lances decisivos de gols. Opa, mas espera aí. Mas quando precisou dele, ele entregou a paçoca, né, seu Flávio? Ele fez 17 defesas. Acho que a torcida vai esquecer o jogo contra o Palmeiras na Libertadores. Não. Só estou dando uma informação. Existem estatísticas. Eu não estou falando de falhas, não sei. Tudo bem. 17 defesas cruciais. É o goleiro que mais fez defesas cruciais do Tem o seu mérito, mas o ano não foi bom para ele, não. Quando o Roberto Avalone era estava aí no seu lugar, né, que Deus o tenha, eu cheguei para ele e falei assim, puxa, Avalone, vamos chamar o goleiro da Portuguesa. Eu não vou falar o nome dele porque todo mundo vai lembrar. Ele falou assim, quem? Eu falei, o goleiro da Portuguesa. Ele falou, mas como o goleiro da Portuguesa? Eu falei assim, o cara tá pegando até pensamento. Ele falou assim, lógico, é o goleiro da Portuguesa. Portuguesa não tem meio campo, não tem defesa e ataca pouco. Então, lógico que o goleiro vai aparecer mais. É o que está acontecendo com o Volpi, gente. O Volpi está aparecendo mais porque o São Paulo não tem defesa. Chico, só para você te acalmar, eu vou colocar nesse papo. Eu não estou nervoso.